E aí, gente, então vamos continuar aqui. No século XVIII, ou melhor, no finalzinho do século XVII, diante daquele contexto do processo de interiorização, ou seja, de expansão territorial da América Portuguesa, como eu conversei com vocês na nossa última aula, nesse final, nos últimos anos do século XVII, 1696, para ser mais preciso, foi descoberto o ouro. Ouro no que hoje é a cidade de Mariana, em Minas Gerais. 2 anos depois, em 1698, é em Ouro Preto, que na época era Vila Rica, depois mudou para Ouro Preto. E em 1700, em Sabará. Essa quantidade de ouro, ela marcou principalmente o século XVIII. Tanto é que eu chamei esse século de o século do ouro. Um dos capítulos mais interessantes da história do Brasil, que é onde a mineração vai ter um peso muito forte na colônia. Não só na colônia, mas no Império Português. Vamos lembrar que é a partir justamente do século XVIII que o Brasil passa a ser o principal centro do Império Colonial Português. A colônia mais importante de todas. A maior em território e em população e também em riqueza. Tá? Bom, mas vamos lá. Essa questão da mineração, eu conversei com vocês já falei alguma coisa, que ela pega também o Mato Grosso, tanto é que nessa época você tem a cidade de Cuiabá, que era também um local importante para mineração. Em Goiás, houve também produção aurífera. O termo aurífero significa ouro, tá? É só lembrar da tabela periódica, que AU é ouro. Mas a principal economia mineradora se dá em Minas Gerais. E lá você tem o desenvolvimento de cidades como Mariana, como Sabará, como Vila Rica, como Diamantina, né? Essas cidades históricas mineiras que até hoje estão de pé. O ouro que é retirado, principalmente em Minas Gerais, é um ouro de aluvião. E o que é isso? O ouro de aluvião é um ouro tirado do barranco dos rios. Um ouro próximo das margens desses rios. Então, o ouro brasileiro, ele não foi um ouro de mina subterrânea. Ele é um ouro desses barrancos, onde muitas vezes os escravos, eles permaneciam horas nas margens dos rios, com as pernas atoladas no lamaçal e com uma peneira grande chamada bateia, onde eles ficavam removendo as pedras nas margens dos rios em busca de ouro. Bom, como é que funcionou a questão da política tributária? Ou seja, a cobrança de impostos para a coroa portuguesa. Existe uma diferença muito grande entre a mineração do século XVIII e a economia açucareira do século XVII. Qual a diferença básica? A diferença é que o açúcar não é o dinheiro. Então, o açúcar, você planta a cana, você produz o açúcar para vender e conseguir o dinheiro. Aqui não. O que esses caras estão tirando do barranco dos rios é o dinheiro. E um detalhe, o ouro retirado em Minas Gerais, principalmente de Ouro Preto, é um ouro que tem uma grande pureza, próxima dos 24 quilates. Então, por volta dos 23, 23,5, o que lhe dá um grande valor. Quando essas notícias da descoberta de jazidas auríferas no Brasil chegarem em Portugal, o rei de Portugal, Dom Pedro II, agradece a Deus. Porque vocês devem se lembrar que Portugal sai do século XVII enfraquecido. O século XVII foi o século da restauração portuguesa, onde os portugueses se separam da união com Castela, com a Espanha. É o fim da União Ibérica. Só que Portugal teve que enfrentar uma guerra contra os espanhóis para recuperar a independência e uma guerra contra os neerlandeses para recuperar boa parte de suas colônias. Então o que acontece? É um Portugal que sai desse século XVII bastante debilitado. Então, quando essas descobertas de jazidas auríferas em Minas Gerais chegaram a Portugal, a coroa portuguesa, evidentemente, ela fica bastante interessada nisso, né? Já que Portugal, no século XVII, encontrava-se numa crise, saiu bastante debilitado disso. Só que quando essas notícias da descoberta de jazidas auríferas chegam a Portugal,
a coroa portuguesa é pega de surpresa e não havia um imposto específico para ser estabelecido no Brasil. Então, o que Portugal fez foi ressuscitar o quinto, tá? Que era um imposto de origem medieval já. Tá? Um imposto que existia desde a época da formação da monarquia portuguesa, lá no século XII e XIII, que estabelecia o seguinte: em caso de exploração de atividade mineradora, 1/5 ou 20% da produção total do ouro deve ser pago em impostos para a coroa portuguesa. Só que tem um problema. No caso, as primeiras descobertas de jazidas auríferas remontam a 1696. Mas a coroa portuguesa levou mais ou menos 16 anos, aproximadamente, uns 15, 16 anos, para se tocar que a sua colônia estava tendo um surto de produção aurífera. Ué, por que isso? Porque o quinto era um imposto que tinha que ser declarado. E muitas vezes os mineradores não declaravam. Então, sei lá, o cara produziu 100 quilos, mas ele declara que produziu 20, para pagar menos impostos. E no final do século XVII, primeiros anos do século XVIII, chegava a Portugal quantidades pequenas de ouro. Tudo bem. Só que Minas Gerais, como vocês sabem, não tem saída para o mar. E o porto mais próximo do sul de Minas Gerais, que é a área que tem o ouro, é o Rio de Janeiro e Paraty. Então era a partir do Rio de Janeiro que o ouro embarcava para Lisboa. Só que tem um detalhe. Em 1711, a cidade do Rio de Janeiro foi tomada por piratas franceses. E os piratas exigiram o pagamento de um resgate pago em ouro para liberar a cidade. E os mineradores pagam esse resgate. Quando essa notícia chega a Lisboa, soa o alarme. Por que isso? Porque Portugal começa a fazer as contas. Até então, os portugueses pensavam que a quantidade de ouro era pequena. E depois desse ataque francês ao Rio de Janeiro, começaram a perceber que a sua colônia, na verdade, estava produzindo muito mais ouro do que chegava em Portugal. Então, o que a coroa decide fazer? Apertar o cerco sobre os mineradores. Porque a grande preocupação da coroa portuguesa era combater o contrabando. E por que isso? Porque o ouro que está sendo tirado de Minas Gerais, que é um ouro puro, é um ouro de grande valor, ele é o dinheiro. Você não precisa vendê-lo para fazer o dinheiro. Diante dessa situação, para combater o contrabando, a coroa portuguesa começa a discutir a possibilidade de criar casas de fundição. Isso por volta de 1719, já depois do cerco francês. Como que funcionavam as casas de fundição? Eram prédios estabelecidos próximo das áreas auríferas, onde todo o ouro deveria ser levado, derretido e transformado em barras com lastro e devolvido ao minerador. Só que, na hora que ele chega na casa de fundição para ser derretido, o quinto já era batido. Por lei, os mineradores só poderiam dispor de barras de ouro, que tinham lastro da coroa portuguesa. Se o sujeito tivesse ouro em pedra, significa que ele está contrabandeando, que ele sonegou os impostos, o que pode levar à cadeia ou então à execução. Bom, os mineradores não vão aceitar as casas de fundição. Por quê? Porque as casas de fundição, elas limitariam a possibilidade de contrabando e diminuiriam os lucros dos mineradores. Tanto é que em Vila Rica, atual Ouro Preto, que era uma cidade importantíssima em Minas Gerais na época, ocorre uma revolta, em 1720, liderada por Filipe dos Santos, que era um português que migrara para o Brasil com o objetivo de fazer fortuna com o ouro, e ele e outros mineradores se incomodam com essas casas de fundição e lideram uma revolta contra as casas de fundição. Essa revolta de Filipe dos Santos é considerada, que nós chamamos de revolta nativista. Eu vou falar dessas revoltas nativistas melhor mais para frente, mas nós entendemos as revoltas nativistas como revoltas que eclodiram no Brasil colonial, mas que não pretendiam romper com Portugal, que não questionavam a fidelidade à coroa portuguesa. Eram revoltas provocadas por fatores pontuais. Então, nesse caso aqui,
É uma revolta contra a casa de fundição, ponto. Não se pretende romper com Portugal. Mas a repressão acontece. Felipe dos Santos, por exemplo, teve seus 4 membros amarrados em 4 cavalos que foram em direções opostas e dilaceraram o corpo. Porque na época, século XVIII, as formas de punição, não só no Brasil colonial, mas na Europa como um todo, eram formas ligadas a espetáculos. Então era uma forma que o rei tinha de demonstrar o poder que ele tinha sobre a morte do sujeito. Então a ideia que se tinha de crime, era uma ideia de ofensa à coroa. E essa ofensa só poderia ser paga se fosse imposta uma pena de suplício, de morte, de sofrimento para aquela pessoa. Então isso era esse tipo de espetáculos macabros eram feitos não só na colônia, mas também na Europa como um todo. Bom, só para finalizar esse ponto aqui, mesmo a coroa portuguesa tentando controlar o contrabando com as casas de fundição, os mineradores sempre davam um jeito de sair do contrabando, né? de desviar o ouro. Você tem casos do Santo do Pau Oco, que talvez seja o mais conhecido. Nessa época a religiosidade é muito presente e se fabricam santos de madeira. E no interior desses santos havia um espaço para colocar ouro. Então são os santos do Pau Oco, era uma forma que tinha de mandar o ouro para fora de Minas Gerais. Mas havia outras também, se colocava pedras de ouro dentro de queijos, de folhas de tabaco, tudo para mandar para fora de Minas Gerais. Então havia um contrabando, a coroa portuguesa sempre tentou controlá-lo e não conseguiu. O que nós sabemos do contrabando de Minas Gerais é que era um contrabando de formiguinha. O que é isso? Pequenos indivíduos vão desviando pequenas quantidades de ouro ao longo de muitos anos. Tá? E no final, estima-se que a quantidade de ouro desviado tenha sido enorme. Bom, nosso próximo encontro eu continuo aqui com a economia mineradora. Até!